Até o final deste capítulo. Êxodo, capítulo de número 2, versos de 11 a 25. Leiamos com a atenção e reverência devida a santa e inerrante palavra do nosso Deus, que assim diz: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e amado Pai, Deus que se revela por graça e misericórdia por meio da tua palavra. Rogamos a Ti a iluminação do mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, para que entendamos este livro divino, este livro que cremos conter as palavras vindas da Tua boca. Concede-nos, ó Pai, a sabedoria que só o Senhor pode dar. Conceda-nos, ó Deus, também a possibilidade, o entendimento necessário para aplicarmos essa palavra no nosso coração e na nossa prática cotidiana. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Já parou para pensar que nós vivemos um tempo em que as pessoas, e inclusive nós mesmos, são extremamente visuais e imediatistas? Não é mais suficiente saber ou ouvir que algo aconteceu ou está sendo feito. Nós precisamos ver. É a famosa síndrome de Tomé, eu só acredito vendo. Um exemplo de que isso se agravou ao longo dos anos são as mídias. Antigamente, as pessoas ouviam radionovelas e até se emocionavam ao ouvir essas radionovelas. Com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando a ter a elas ofertado não somente o som, mas também imagens. E creio que hoje uma radionovela não teria a mesma adesão que tinha décadas atrás. Nós não precisamos esperar para assistir um filme.
Nós podemos simplesmente abrir a plataforma de streaming, escolher o filme que nós queremos ver, quando nós queremos ver, e começar a assisti-lo. Nós vivemos na era da geração TikTok, geração onde há plataformas, onde vídeos curtos são postados e a pessoa não passa mais que 2 minutos vendo a mesma coisa. Não precisamos esperar para conversar com os nossos amigos. Estamos sempre no celular, no WhatsApp, Instagram, Facebook. As pessoas viajam e antes mesmo de que elas voltem, nós já sabemos por onde elas passaram, por conta das fotos que foram postadas. E falando em fotos, isso é algo que revela como nós somos mesmo visuais e imediatistas. Antigamente, para ver uma foto, era necessário que se tirasse todas as 12, 24 ou 36 poses do filme, levá-lo a uma loja que fazia a revelação destas fotos, aguardar que elas ficassem prontas, e aí então, ver como ficaram as fotos. Hoje nós vemos na hora, instantaneamente no nosso celular. Se nós tirarmos um selfie, uma fotografia, e não vermos como ficou naquela hora, ou então não postarmos esta foto naquela hora, é como se não tivéssemos tirado essa foto. O povo sempre foi assim. O ser humano sempre foi assim, desde os primórdios. O que aconteceu foi que a tecnologia facilitou e deixou as coisas mais rápidas. O povo de Deus não é exceção e sempre foi assim. Sempre teve dificuldade em confiar, crendo, sem ver Deus agindo. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas gerações, teria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. E depois de 11 anos dessa promessa, Agar dava à luz a Ismael, filho que Abraão e Sara resolveram ter por meio da serva egípcia, porque não viam outra saída, medindo Deus com a limitada régua humana. Eles não viam Deus agindo a favor deles, em favor deles, e então resolveram dar essa ajudinha a Deus. O texto que nós lemos mostra uma fase do povo de Israel onde algo parecido estava acontecendo. Nós vemos no início do capítulo, quando meditamos nos primeiros versos do capítulo 2, a mão poderosa de Deus agindo soberanamente para que aquele que era o escolhido para ser o mediador, o libertador do povo, fosse preservado. Mas as coisas começaram a acontecer de maneira que Moisés precisou fugir do Egito. 80 anos se passaram e o povo sofria cada vez mais. Este texto tem uma mensagem a seus leitores que se aplica a nós hoje. A mensagem é: vocês estão sofrendo? Eu sei. O tempo passa e vocês não veem Deus agindo em seu favor, mas o Deus que nós servimos é o Deus que não se esquece da aliança. O autor bíblico tinha este objetivo de trazer a mensagem ao povo, de que enquanto tudo aquilo estava acontecendo na vida de Moisés, a vida adulta de Moisés passou a ser narrada aqui, a partir do verso de número 11. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, Deus não havia se esquecido da sua aliança. E por mais que o povo não visse, e o tempo passasse, e as circunstâncias se tornassem cada vez piores para o povo de Deus, Deus não havia se esquecido da aliança. Este texto nos traz muitas verdades sobre o Deus que cumpre suas promessas. E em primeiro lugar, irmãos, nós notamos que o Deus que não se esquece da sua aliança, ele é o Deus que prepara o nosso mediador. Nós vemos isso ser narrado dos versos 11 a 22, onde narra que mesmo crescendo no palácio, criado como filho da filha de Faraó, educado na ciência dos egípcios, Moisés considerava-se um hebreu. O verso de número 11 nos narra que Moisés foi ao lugar onde estavam os seus irmãos e viu o trabalho pesado que lhes era imposto. Mesmo em meio a muita riqueza, mesmo em meio a muito conforto, a todas as possibilidades de estar do lado do povo que dominava e não do lado do povo dominado,
Moisés se considerava um hebreu. O autor da carta aos Hebreus interpretou estes fatos de maneira inspirada por Deus ao registrar que, pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso se encontra em Hebreus, capítulo 11, versos 24 e 25. Irmãos, muitos em situações de menos sofrimento para o povo de Deus. Também em situações onde muito menos riqueza era ofertado, preferiu colocar o coração nas riquezas e nos prazeres terrenos. Mas Moisés não. E nós vemos aqui o preparo de Deus para o mediador, aquele que seria o libertador do seu povo. Moisés teve todos os fatores humanos apontando para alguém que ficaria do lado do povo dominador. Mas ele escolheu sofrer juntamente com o povo de Deus. Mas apesar de ser vocacionado para isso e já estar sendo preparado para isso desde seu nascimento, o mediador ainda não estava preparado. E nós vemos no final do verso de número 11, sendo narrado que Moisés viu que um egípcio espancava o seu patrício. O início do verso de número 12 nos mostra a primeira tentativa de Moisés em libertar o seu povo. Nós vemos Moisés tentando pela primeira vez ocupar o seu cargo, fazer aquilo para o qual foi chamado, que era libertar o povo de Deus. Mas por não estar preparado, Moisés agiu com suas próprias forças. Ele tinha, sim, o desejo, o amor por este povo, o desejo de libertá-lo, mas por não estar preparado ainda, ele pensou que era por sua força que ele agiria. E nós vemos no verso de número 12, ele matando aquele egípcio. Defender o seu irmão, defender um hebreu, é algo nobre, notável. Mas, de que maneira? Matando o egípcio? Isso aqui nos mostra, irmãos, que para Deus os fins não justificam os meios. Não é porque Deus nos chamou para adorá-lo. Não é porque Deus nos chamou para, como discípulos, fazermos mais discípulos evangelizando, é que faremos isso de qualquer maneira, na nossa força e ao nosso jeito. Deus, além de nos vocacionar para isso, Ele nos capacita, Ele preceitua como isso se dará em sua palavra. Ele nos dá o privilégio de servirmos a Ele, de adorarmos. Mas Ele nos diz em sua palavra como é que Ele quer ser adorado. Ele nos diz em sua palavra como é que cumpriremos aquilo que temos que cumprir, na força dEle e não no nosso braço. Após esse episódio, Moisés voltou para o lugar onde os hebreus estavam, no dia seguinte. E o que encontrou desta vez o surpreendeu, porque agora era um próprio hebreu que espancava outro hebreu. E ele falou: por que você está fazendo isso? Um egípcio espancando um hebreu? Tudo bem, eles já estavam judiando dos hebreus há anos. Mas um hebreu espancando outro hebreu? E nós temos aqui, no verso de número 14, sendo narrado a primeira vez que o povo de Israel rejeita o mediador escolhido por Deus. Mas isso acontecerá muitas e muitas vezes ao longo da história do povo de Deus. Mas desta primeira vez, nós vemos que há parcela de culpa de Moisés. Moisés agiu precipitadamente por suas próprias forças. O hebreu não achou, ao perguntar a Moisés, a pergunta que nós vemos aqui no verso de número 14, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Essa pergunta demonstra que Moisés não conquistou o respeito de seus patrícios. Ele conquistou o medo. Aquele hebreu pensou que Moisés não queria libertá-lo, e sim que Moisés queria dominá-lo, na força, na violência. Mas a segunda pergunta, feita pelo hebreu a Moisés, o deixou mais surpreso ainda, quando disse:
Pensas matar-me como fizeste ao hebreu? Moisés havia escondido, como fizeste ao egípcio? Moisés havia escondido o egípcio na areia e pensava que isso acobertaria o seu homicídio. E então ele percebe que descobriram o corpo do egípcio. Faraó fica sabendo disso, procura matar Moisés, e aí é quando Moisés foge do Egito. E começa então a etapa de preparação do mediador a partir dessa fuga. Essa é a terceira parte da vida de Moisés narrada antes de seu ministério. E a parte de seu preparo no deserto é extremamente importante para o que ele cumprirá como mediador, como libertador do povo. Os estudiosos apontam uma semelhança entre Moisés e Cristo, entre outras tantas que há, dizendo que, assim como Moisés precisou de 40 anos de preparo no deserto, nós vemos Cristo também, antes de iniciar seu ministério, passando 40 dias no deserto. E é nesse deserto que Moisés encontra ali as filhas de Reuel, exerce ali o seu dom nato de defensor, de libertador, e liberta as filhas de Reuel daqueles pastores, porém agora aprendendo a lição sem matar ninguém, e conquista o carisma, conquista Reuel, que lhe oferece comida, moradia e uma filha como esposa. Moisés ter fugido e dado continuidade à sua vida em Midian, ao longo do tempo, pode demonstrar, pode aparentar, vendo isso, que aquela história de Deus suscitar um mediador, um libertador para tirar o seu povo da escravidão, havia sido esquecida. Abraão não suportou a espera de 11 anos e se precipitou tendo um filho com a serva. Aqui neste contexto, irmãos, 80 anos já havia se passado. E nós vemos o poder de Deus preparando o seu mediador que libertaria o povo da escravidão. Apesar de muitas semelhanças entre Moisés e Cristo, a disposição em defender o seu povo, sofrer pelo seu povo, a rejeição por parte do seu povo, nós vemos aqui algo que contrasta entre Cristo e Moisés. Durante sua preparação no deserto, Cristo não quis agir na sua própria força. Ele sim, por ser Deus, tinha poderes para, por si só, fazer o que tinha que ser feito ali, quando foi tentado por Satanás. Mas ele sabia que não era o momento de Deus para isso. Quando Moisés, por ainda não estar preparado, ele tentou agir por si próprio, defendendo e libertando o seu povo. Mas nós vemos ainda, irmãos, em segundo lugar, que o Deus que não se esquece da sua aliança é o Deus que ouve o nosso clamor. Nós vemos isso nos versos de número 23 e 24. Enquanto Moisés era preparado por Deus no deserto, Deus continuava no controle de toda a história. A fuga do mediador, o sofrimento do povo na escravidão, isso tudo não significava que o plano de Deus havia mudado. Essa parte final do capítulo de número 2 é uma espécie de pós-Cristo, uma adição que Moisés quis fazer ali, depois do capítulo 2, ao final do capítulo 2 de Êxodo, justamente para que o povo percebesse que, apesar do tempo se passando, apesar de tudo aquilo acontecendo na vida de Moisés, as circunstâncias caminhando para que a situação se tornasse mais desesperadora, Deus não havia se esquecido da sua aliança. Nós vemos aqui o verso de número 23, iniciando, dizendo que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Uma das causas de Moisés ter fugido é que o faraó queria matá-lo. Então, o verso inicia dizendo que este faraó morreu, como se fosse um prenúncio de que se aproximava a data, se aproximava o tempo de que o libertador, o mediador escolhido por Deus, retornasse ao Egito para cumprir sua missão e libertar o povo de Deus.
Mas o verso de número 23 nos fala também que os filhos de Israel estavam sofrendo. E diz ainda que eles gemiam de dor. Eles gemiam sob a servidão por causa dela e clamaram. E por causa dela clamaram. Irmãos, o gemido é uma expressão de dor de uma pessoa que sente tanta dor que não é capaz de verbalizar. É uma expressão de sofrimento. Enquanto o clamor é um grito, um brado de alguém que precisa de socorro urgentemente. Quando uma pessoa está neste estado, gemendo de dor, clamando por socorro, isso já é motivo suficiente para que alguém precise intervir. Imagine então todo o povo de Deus, como o texto bíblico narra, que os filhos de Israel, todo o povo de Deus, gemia sob a servidão, e por causa dela clamaram. Mas o verso 23 termina dizendo que o seu clamor subiu a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que o Deus da aliança ouve o clamor do seu povo. Nós temos muitas vezes a sensação de que as nossas orações não passam do teto. Nós temos muitas vezes a sensação de que Deus não está ouvindo, porque o tempo passa e nós não vemos Deus agindo, assim como o povo de Israel estava vivendo ali um tempo de longa espera, sofrendo sob a escravidão. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, vem e nos lembra que Deus não se esquece da sua aliança e Ele ouve o clamor do seu povo. Não importa há quanto tempo estejamos clamando. Não importa quão difícil é a situação. O Deus que ouviu o clamor do povo é o mesmo Deus hoje e ouve quando clamamos. Nós não devemos temer. Essa sensação é uma falsa sensação, é algo que não é realidade, não condiz com a realidade de que quando clamamos não passa do teto, de que quando clamamos lançamos palavras ao vento e que falamos com as paredes. O fato do verso de número 24, seguindo no texto, dizer que quando Deus ouviu o gemido do povo, se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, não quer dizer que Deus havia se esquecido. Pelo contrário, a mensagem aqui é a mensagem de que Deus é o Deus que se lembra, não o que esquece. O que isso quer dizer é que Deus, ao se lembrar da sua aliança, Deus está sempre lembrando do que prometeu, Deus está sempre agindo para cumprir aquilo que prometeu. O fato de Deus intervir na história para libertar o povo da escravidão não é simplesmente porque Deus é contra a escravidão. Deus estava se lembrando aqui, quando nós vemos a aliança feita com Abraão ser evocada, nós nos lembramos de que Deus está apenas falando que está chegando a hora de cumprir aquilo que foi prometido a Abraão, em Gênesis 15, 13 e 14, quando Deus disse: sabe, com toda certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Irmãos, nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo a quem Deus prometeu guardar até o fim, por todos os dias até a consumação dos séculos. O povo que Deus ama e chama pelo seu nome. Esse Deus não se esquece da aliança que fez. Aliança perpétua, selada com o sangue de Cristo. Ele não se esquece da sua aliança. E todas as vezes que clamarmos, é a Ele que clamamos. E Ele ouve o nosso clamor. Mas nós vemos ainda, em terceiro e último lugar, no verso de número 25, que Deus, o Deus que não se esquece da aliança, é ainda o Deus que atenta para a nossa condição. Exceto no capítulo 1, nos versos 17 e 21, que narram as parteiras sendo beneficiadas por Deus, dizendo que elas temeram a Deus e não quiseram matar os bebês hebreus,
Deus não estava sendo citado na narrativa até então, com uma falsa impressão de que Deus estava ausente, alheio ao sofrimento do povo. Deus fica em segundo plano até aqui. Mas é realmente uma falsa impressão quando nós vemos no verso de número 25, dizendo que Deus, ele viu os filhos de Israel. Ele estava presente a ponto de ver os filhos de Israel. Deus, ele é citado nesses pequenos 3 versos 5 vezes. E dessas 5 vezes, 4 vezes, ele está atuando como o sujeito que pratica a ação dos verbos ouvir, lembrar, ver e atentar. O nosso Deus não é um Deus apático. Não é um Deus que simplesmente vê e não faz nada. Ele é um Deus que atua, um Deus que age. E ele estava agindo aqui, ouvindo o clamor, se lembrando da aliança, vendo o povo e atentando para a sua condição. Ele viu o povo e não simplesmente viu o povo. Ele viu de perto, a ponto de conhecer a sua condição, de saber que ele estava sofrendo. E então ele intervém em favor do seu povo. Se lembra da aliança. Assim como fez conosco em Cristo. Ele nos viu em nossa condição, que estávamos mortos em delitos e pecados. O seu Espírito atuou em nosso coração, nos convencendo dessa condição, nos levando a clamar por socorro. E ele então nos socorre em Cristo, o nosso perfeito mediador. Irmãos, Deus não se esquece da sua aliança. Ele suscitou um mediador que, de maneira cabal e eterna, nos libertou da escravidão, da morte. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, em seu cântico narrado em Lucas, capítulo 1, verso 72, ao dizer sobre as predições do Messias que viria e o ministério de seu filho João Batista que abriria caminho para o Salvador, ele entendeu o que estava acontecendo. E, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse: o que Deus está fazendo nos enviando o Messias é se lembrar da aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse Deus que enviou Cristo para nos libertar, ele ouve o nosso clamor, irmãos. Ele nos deu vida em Cristo, nos chamou para a liberdade e nos guarda durante a nossa peregrinação aqui na terra. Assim como guardou o povo na peregrinação durante 40 anos no deserto, ele nos guarda. Ele salvou o povo da escravidão do deserto, prometendo a terra de Canaã como herança. Esse era o alvo da promessa momentânea ali, final. Mas nós, como povo de Deus, temos como herança a Canaã celestial. E não somente ele nos promete a nossa entrada e estadia lá. Ele nos promete o suprimento, as condições para a nossa trajetória no nosso dia a dia, até que ele volte, até que Cristo volte para nos buscar. Mas assim como o povo hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel, nós murmuramos, nós muitas vezes não sabemos reconhecer e ver a mão poderosa de Deus agindo para nos libertar. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vemos no Salmo 103 de Davi, ele dizendo que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por graça e misericórdia, ele enviou Cristo para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele se compadeceu de nós enviando Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 15, nos diz que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, Cristo conhece a nossa condição. Ele se fez homem em nosso lugar. Nós pecamos, infelizmente, nós pecamos. Mas ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
e Ele nos lava de todo o pecado com o seu sangue. O seu sangue que sela a aliança de Deus, essa aliança que Deus não se esquece. Um Deus que cumpre todas as suas promessas, e nós vemos várias promessas de Deus se cumprindo ao longo da palavra de Deus. Mas resta uma grande promessa, a qual nós aguardamos com fé e esperança, a promessa de que o nosso libertador virá mais uma vez, para nos libertar eternamente, de uma vez por todas, para nos levar para a nossa herança, Canaã celestial, onde não haverá dor, doenças, sofrimento, choro. Que Deus nos abençoe e nos capacite a perseguirmos este alvo. Nos capacite a viver esperando, mesmo sem ver a mão de Deus agindo, crendo que Ele está sempre preparando um meio de nos libertar, assim como Ele fez de uma vez por todas em Cristo, o qual enviará para nos buscar. É isso que clamamos quando nós cantamos o último cântico que nós cantamos. Nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Liberte-nos desta condição, deste corpo limitado que nos faz pecar. Vamos orar mais uma vez e em seguida nós cantaremos mais uma vez essa melodia Maranata. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos lembra que o Senhor é um Deus que não se esquece da sua aliança, feita desde Adão e renovada ao longo dos tempos, até culminar em Cristo, o nosso libertador. Te agradecemos, ó Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra nos fortalece, nos traz esperança, de que por mais que estejamos sofrendo, por mais que na nossa limitação humana não percebamos, o Senhor está no controle de todas as coisas, agindo de maneira soberana para nos libertar. Pois o Senhor nos libertou em Cristo e juntamente com Ele nos concedeu todas as demais coisas. Conceda-nos, ó Deus, esta esperança, esta fé, e que, de fato, seja o nosso maior desejo, seja o clamor da Tua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.